Antônio, por aqui, já em clima de final de semana, para encerrar bem a sua sexta-feira, eu tenho uma sugestão. E essa vai para a culinária, viu? Você vai fazer algum prato especial e está cansado de, na hora de preparar, precisar de uma pitada de salsa, de orégano, de alecrim, tem que parar tudo para ir até o supermercado? É cansativo, não é mesmo? Mas saiba que você pode ter alguns pequenos temperos aí numa horta na sua casa. Se você mora numa casa, mesmo que seja pequena, um apartamento, uma chácara pequena, é possível fazer alguns cultivos especiais e, olha, em 30 dias você já pode começar a colher. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos hoje aqui no programa Bom Dia Produtor um chefe especialíssimo que vai contar para a gente como fazer esses cultivos. Conosco está o chefe Paulo Machado, que vai contar para a gente os segredinhos de como fazer um bom cultivo. Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Elaine. É um grande prazer estar aqui com vocês e para falar de coisa gostosa, né? Então, uma horta em casa ou na sua fazenda, na sua chácara, pertinho da sua casa, é muito importante. É vida junto ali de você, da sua alimentação. Bom, o Paulo ele dispensa apresentações, ele já estudou aqui no Brasil, na França, faz um estudo bastante interessante sobre o uso da pimenta, mas agora ele vai começar falando para a gente, é possível então, seja em qualquer tamanho da propriedade, fazer uma hortinha? É fácil? Como funciona? Olha, hoje a gente até fala num resgate, mas existe um movimento que começou na Califórnia chamado Living Food, que é a gente se alimentar do alimento vivo. Isso nas cidades, né, em geral. Nas fazendas a gente sempre tem uma hortinha ali do lado, mas geralmente na cozinha você consegue ter alguns vasos com aquelas suas ervinhas preferidas. Isso é muito importante e muito legal também. E é fácil de cultivar. Essas ervas elas têm uma vida útil de duração, não é longa duração, né? Depende aí do tipo de erva, da maneira que você cuida. Elas precisam de sol, ou pelo menos da luz do sol em algum momento do dia, tá certo? E você pode ter uma variedade legal e de ervas que você, por exemplo, pode usar tanto na cocção longa, se você for usar, por exemplo, a sálvia, que é uma que eu trouxe para você hoje, para a gente fazer um plantio, ela é um tipo de erva que você pode usar para uma marinada ou no início de um cozimento. E aquelas ervas que você usa mais para o finalzinho, por exemplo, a salsinha, que ela tem bastante água, o manjericão, são ervas que você vai arrancar ali do pezinho e já colocar na sua massa ou no seu molho. Você vai fazer um molho pesto, que é um molho frio, e vai deixar a sua comida mais saborosa. E me diz uma coisa em relação à água, esse tipo de cultivo, esses pequenos temperos, como que a água tem que molhar todo dia? Tem um teste bem legal que é o do dedo, né? O dedômetro que a gente brinca. É você colocar mesmo o dedo ali naquela terra. Se ela estiver sequinha, ela está precisando de água. Então é muito importante você estar com aquela terra daquele tipo de erva sempre levemente úmida, mas não muito, nada de excesso. Então aquela regra de regar todos os dias é errado. Se você colocar água demais, vai danificar a planta. Então é sempre manter uma certa umidade ali, aquela proximidade com os raios solares, pelo menos em algum período do dia, tá certo? E existem algumas ervas que precisam de sol praticamente o dia todo. Então vai variar. A pimenta mesmo, ela não precisa de sol direto. Se você tiver uma estufinha ou um local que recebe luz solar e aquele terreno, a terra úmida, já é perfeito para ela. Agora sim, já estamos com tudo aqui em cima da mesa e ele vai explicar para a gente na prática como é que faz. Não é difícil, né, Paulo? Não, olha só, em geral você encontra no mercado, tem alguns lugares que vendem ervas já nesses vasinhos aqui. Se você comprar e deixar nesse vasinho, ela vai... Enfim, você vai regando, tal, ela vai crescendo. Aí o ideal é você passar para um vaso menor. Aliás, maior, exato. E aí, ó, por exemplo, aqui você tem a sálvia. Olha que bonita que ela tá. Ela já cresceu bem, ela está num tamanho que já não está mais dando nesse vasinho. Então a gente tem aqui, ó, e olha, sente o cheiro dela. Até para sentir, a gente passa a mão assim, ó, dá até um carinho. Se tivesse cheiro televisão, gostoso, né? Isso aqui com
um pouquinho de manteiga, a sálvia, colocar numa pasta, fica delicioso, tá? Então aqui a gente tem um vaso. Embaixo desse vaso eu já coloquei um pouco de pedregulho para justamente na hora de você colocar a água é ideal, tá? Ter essa base de pedregulho aqui embaixo. Esse aqui é um vaso que embaixo ele é vazado, não sei se dá para ver aí, tá certo? Então você pode colocar ele diretamente num lugar ou em cima de algum prato, porque essa água pode vazar para cá, tá certo? É importante isso. Por causa da dengue, né? Também não deve manter essa água, a gente sempre tira por causa da dengue. Mas é justamente para passar aquela água e a planta absorver o que ela precisa de água e não ficar excesso de água no vaso. Aqui essa terra, ela já é uma terra que já foi bem trabalhada, ou seja, ela é uma terra que tem um pouco de humus, tá certo? Ela é uma terra bem fértil, tem um pouquinho de adubo, você pode usar adubo de origem animal, tá certo? Para as plantas de carneiro é muito bom, de boi mesmo, tá? E aí e mesmo de compostagem, aquilo que sobra, né, de lixo que a gente chama de orgânico, a gente pode fazer uma compostagem. Aí é um outro programa que a gente tem que fazer aqui de compostagem, né? E aí a gente pode usar essa compostagem como adubo aqui para a planta. Bom, a gente vai fazer aqui um buraco aqui, né, uma cavidade aqui maior para a gente poder acomodar essa sálvia, tá certo? E aí a gente vai pegar aqui, ó, o vasinho, é só a gente pega com carinho aqui a planta, com a terra aqui, essa parte da terra, retira daqui. Ela já vem preparada. Ela já fica num formatinho, né? E aí eu já tinha dado uma batidinha nela, então ela estava solta. Mas se ela estiver muito presa, a gente bate, com uma faquinha pode ajudar, e aí a gente transplanta ela, né, para cá. Aí aqui, ó, você vai acomodar mesmo essa plantinha aqui, vai colocar toda essa terra. Né? Você viu que é fácil, certo? Acomoda essa terra aqui. Essa terra está bem úmida, a gente estava com chuva e esse vaso ele estava para fora já, lá no instituto. Ó, tem até uma minhoquinha aqui, ó, não sei se dá para pegar. Ai, que beleza. Minhoca é vida. É vida. Quando tem minhoca quer dizer que está boa mesmo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha só, ó. Terra boa, né? Exatamente. Aí a gente dá uma ajeitada aqui. Nesse momento, se a gente estivesse com a terra mais sequinha, a gente já iria regar com um pouquinho de água e deixar no sol. E o nosso vasinho tá uma beleza para a gente poder usar, tá certo? Ó, um vasinho de sálvia bem legal aí, fácil. Inclusive em apartamento, pode fazer um jardim vertical, por exemplo, colocar na beira ali da janela. Isso, lembrar de ser um lugar que pega sol, né? Ver também como é que é a regra do apartamento. Tem apartamento que não pode ter para fora, enfim, é legal você ver direitinho aonde que é o melhor lugar no seu apartamento para deixar, mas vasinhos pequenos, próximos do fogão, você pode ter. Lembrando que ele vai ter uma duração menor, é mais ou menos o seu uso ali. E aí você vai repondo, vai comprando. Hoje em dia, até em mercados pequenos... Tenho visto em supermercados, alecrim, manjericão, e bem baratinho, bem acessível. Isso. Né? O alecrim, legal você falou, ele é como a sálvia, ele não precisa de muita água. Tá certo? Ele é bem do clima do Mediterrâneo, então ele precisa de vento, ele precisa de sol e a umidade da terra não precisa ser alta. Tá? Ao contrário, por exemplo, das ervas como o manjericão, ele exige mais água, a salsinha também, o coentro, o jambu. Existem algumas plantas que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, que são eram chamadas de ervas daninhas, né, que a gente acabava tirando, mas muitas delas são alimentícias e têm valor nutricional. Uma delas é o jambu, que é da Amazônia. A gente tem aí beldroega, serralha, dente de leão, capuchinha, uma infinidade, né, uma Majogomes, Ora Pronobis, todas elas podem ser plantadas em casa e você usar também recorrente na sua alimentação e vai fazer bem para a saúde também. E quem tem uma pequena propriedade, uma chácara pequena, melhor ainda, que tem um pouco mais de espaço para cuidar, né? Exatamente, é fácil de cuidar, são plantas que elas não exigem tanto cuidado, principalmente as punk, né, essas não convencionais, elas dão muito fácil.
próximas de você e você vai usando. O caruru, por exemplo, a sementinha dele praticamente caiu no solo, já dá. É bem fácil. E ele tem um valor proteico muito importante, assim, para a saúde, vale a pena usar também.